E só para começar, Léo, eu gostaria de estar lendo com você Deuteronômio 28:2, que é a base na qual eu ministro sobre provisão. Certo. Se você quiser acompanhar comigo, Deuteronômio 28:2, ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí até o versículo 11, o Senhor ele fala sobre aquilo que ele vai fazer, vai ser acrescentado na nossa vida. Nós seremos benditos na nossa cidade, no nosso campo, no fruto do nosso ventre. Bendito serás nós a saíres, ao entrares. Benditos serão nossos filhos, os nossos negócios, nossos empreendimentos. E aqui eu tiro a base, né? Fala sobre a provisão. É uma resposta à visão, ou seja, o Senhor nos dá uma visão para a gente seguir, para a gente trabalhar. E a provisão é uma resposta, é aquilo que o Senhor nos vai dar para a gente poder fazer. Seja um canal na internet, igual nós estamos usando essa transmissão ao vivo. Isso é uma ferramenta, isso é uma provisão de Deus para a nossa vida. Seja um carro, seja um apartamento, seja roupas, seja vestes, seja uma passagem de ônibus, ou seja, tudo aquilo que é colocado na sua vida como uma ferramenta para você usar é uma provisão de Deus. E eu vejo isso muito claro na minha vida, e eu também vejo na sua vida, naquilo que você faz. E aí eu queria que você falasse para as pessoas quem é o Léo. Que legal. Bom, Léo, né, o Léo ele tem dois contextos, né, um antigo e um novo. Né? Existia um Léo amargurado, rancoroso com a vida. A vida, em si, ela tem seus desafios, né, os seus intempéries, os seus vales, né, da sombra da morte. Então, eu passei um período da minha vida muito difícil, origem humilde, minha mãe era doméstica, então vivi algumas realidades muito difíceis na vida. Mas venci essa dificuldade, assim, eu posso dizer com muita segurança, com muita, né, autoridade, venci esse momento. E aí passa uma realidade, um novo Léo. Um novo Léo em Cristo, um novo Léo confiante, um novo Léo bem-sucedido, um novo Léo esperançoso, um novo Léo que acredita na provisão. E eu tenho o antes e o depois. Esse é um pouquinho do Léo. Um Léo superação. Eu estou, inclusive, sob a influência do seu esposo, Rodrigo, eu estou escrevendo ao mesmo tempo 3 livros. Eu estou escrevendo 3 livros. E um é essa bibliografia minha. Eu até brinquei com ele. Eu falei, esse aqui, ele vai ser um legado. Gerações futuras vai ler sobre o Léo. Quem foi o Léo, como foi a vida do Léo. E que legado o Léo deixou para gerações futuras. Essa é o meu foco, o meu objetivo. Eu ouvi direito, você disse que está escrevendo livros. Sim, 3. É isso? 3 livros? Nossa, isso é muito bom. Então, como eu estava te falando, para você receber provisão, você passa por 3 passos, que são, eu acho que são passos essenciais para receber provisão. O primeiro passo é deixar as coisas que para trás ficam, para que você possa viver uma coisa nova. Eu recebi uma visita aqui. Fala, filho. Eu posso ir lá na casa da vovó? Pode sim, Deus abençoe. Recebi uma visita maravilhosa do meu sucessor. Então, muito interessante. A provisão em si, no conceito do dicionário, né, é o ato, o efeito de prover. Né?
provimento, abastecimento, fornecimento. E eu gostei essa coisa de deixar, né? Essa coisa, tem um versículo, eu quero até compartilhar ele. Deixar as coisas, né, para trás, fica as coisas do passado. E eu gosto muito quando Paulo diz aos Filipenses 3:14 assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, diante disso, eu percebi que deixar para trás tem a ver com renunciar. Deixar as coisas para trás tem a ver com renunciar. E o Léo renunciou. O Léo de hoje consegue olhar, claro, através do retrovisor, porque eu olho sempre para frente. Eu não viro para trás para olhar para o meu passado. Eu não volto no meu passado. Passado, para mim, eu observo ele no retrovisor para alicerçar em alguns intempéries da minha vida. Então, eu foco para frente. Eu gosto da dinâmica do carro. Para-brisa, né? Ele é grande. A dimensão é porque você tem que olhar para frente. E o retrovisor são pequenininho, porque você dá uma olhadinha ali só para dar uma olhadinha, dar uma relembrada, né, naquilo que te fez tropeçar, naquilo que te motivou a superar. Os obstáculos, às vezes é importante dar uma olhada lá até para reorganizar. Mas antes de falar das minhas renúncias, eu tenho uma coisa que eu gosto de compartilhar. Eu não falo sobre provisão sem chamar a atenção das pessoas para a consciência espiritual. Porque você pode ter uma provisão a partir do seu mérito, do seu esforço natural, e nós podemos observar vários homens bem-sucedidos através do seu esforço, da sua intelectualidade, da sua força, da sua capacidade de criar. E sim, são pessoas bem-sucedidas. Mas há também a provisão a partir de enxergar aquele que provê. Aonde vai exercitar ou fazer valer de tudo isso que eu falei, do esforço, da intelectualidade, das oportunidades, porém com um alvo, com uma visão e com uma consciência. Se eu sou intelectual, alguém proveu essa intelectualidade. Se eu tenho força, alguém proveu essa força. Se eu obtive oportunidades, alguém proveu essa oportunidade. Então eu gosto muito disso, dessa ideia. E quando eu falo dessa consciência espiritual, as pessoas pensam que é só essa coisa religiosa, e o que eu estou falando não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a vida em si, essa peregrinação natural. Você conseguir estar neste mundo com a cultura do céu ou com a cultura de alguém maior que você. Talvez você conhece esse alguém maior como uma força superior, como um arquiteto, como engenheiro, não sei. Eu conheço essa força superior como Deus. Então eu abro esse leque, né, para enxergar essa ótica através do espiritual. Uma vez olhando isso, aí eu agora convido e desafio todos que nos assistem, que vão nos assistir, a olhar para a palavra, para a Bíblia. Eu olho ela como uma palavra de Deus, mas não impede que as pessoas olhem para a Bíblia como um livro cheio de ensinamentos, cheio de princípios, cheio de direção. Então, eu, por ser cristão e evangélico, eu tenho ela como meu manual, meu livro de regra e fé.
mas eu consigo também indicar a Bíblia para quem quer ser bem-sucedido, mesmo sem ter fé. Tá me entendendo? Porque o ensino, a direção é muito rico, a fonte que sai ali inesgotável. Então, o desafio, eu não estou usando neste momento, vou citar palavra, e sei que todos, na sua incredulidade, admite uma força superior, e eu chamo essa força de Deus, mas mesmo que não acredite que seja Deus, a palavra, a Bíblia, ela fornece essa riqueza, esse maná, essa coisa extraordinária, né? Essa direção. Então, aí eu olho para um versículo, você compartilhou Deuteronômio, e aí eu olho para um versículo que tem tudo a ver com essa peregrinação humana. O poder, e aqui essa pessoa aqui é Deus, dizendo para um povo, Ageu 1:5-7, ele diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha que coisa fantástica. E agora eu estou falando isso, pode ter um olhar espiritual, um olhar incrédulo, mas há uma palavra, há uma realidade histórica aqui, entendeu? Então é um direcionamento tanto para cristão quanto para não cristão. Para quem quer ser bem-sucedido e quem deseja viver debaixo da provisão, quem entende que a provisão é uma ferramenta para todas as áreas da nossa vida. E você pode desfrutar dessa temática, desta ferramenta. E ele diz assim, olha, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja onde os seus caminhos o levaram. Então, Léo, o que isso tem a ver com provisão? Tudo. Porque lembra que eu falei de duas realidades? A secular, aquele que acredita da provisão através da sua força, da sua intelectualidade, e aquele que tem uma ótica espiritual, que acredita que tem alguém que provê a força, a intelectualidade para me gerar tudo isso. Mesmo que seja eu, mas alguém proveu toda essa fonte para mim. Aí, quando você percebe aqui, tem caminhos. Geralmente as pessoas que acreditam na provisão através da sua força, através da sua intelectualidade, são pessoas fadigadas. São pessoas incompletas, bem-sucedidas, mas se sentem vazias, se sentem cansadas, angustiadas, emocionalmente doentias, frustradas nos lugares que não deviam se frustrar, fracassadas nas áreas que não deveria fracassar, como famílias. Você pode perceber essas pessoas que acreditam na sua força, na sua intelectualidade, são bem-sucedidas à ótica humana, mas têm fraquezas. E tem essa parte, essa ferida, essa doença nas áreas emocionais. E as pessoas que se sentem, que sabem de um provedor, dessa força maior, desse arquiteto que eu chamo de Deus, são pessoas que são bem-sucedidas por completo. Elas são bem-sucedidas na esfera, né, humana, nessa esfera física, elas são bem-sucedidas interiormente, nas áreas das emoções, e elas são bem-sucedidas nessa conexão espiritual. Elas são completas. Pensando nisso, né, a gente começa a compreender que renunciar é um caminho da vitória. E o que eu vou falar de mim, o que o Léo renunciou? Olha, eu tive que renunciar a algumas práticas
principalmente na área comportamental. Algumas coisas que eram comum para mim, algumas dependências, alguns vícios, né? Eu era um jovem e na área da sexualidade era normal a pornografia, era até incentivado. E você acaba se tornando um pouco dependente nessa área, né? A bebida, você acha que você é livre e se esbalda, mas você percebe que você é dependente daquele ápice, daquela loucura de, às vezes, beber além e perder a razão para preencher um vazio. Então, o Léo renunciou a isso, teve que renunciar a parte da pornografia, a sexualidade, houve muita renúncia. Eu tive que entender que o sexo é algo que tem que ser celebrado com uma mulher amada. Não é para desfrutar desejos carnais, e sim celebrar uma vida bem-sucedida. A alegria está em você conquistar, né, na área material, seja um sonho, um projeto, empreender, construir uma família. Então, eu tive que renunciar a essas coisas na minha vida. Renunciei até mesmo à parentela. Eu achava muito louca essa coisa de Abraão. Eu tive que renunciar o conceito. Para me mudar, eu tive que abrir mão daquele contexto. A realidade da minha parentela, a realidade de alguns amigos já não condizia com aquilo que eu estava enxergando, projetando para a minha vida. Então, parece fácil, mas não é. Renunciar é muito difícil. Mas se você quer viver na provisão, é necessário. E eu renunciei várias coisas na minha vida, em várias áreas da minha vida. Emocional, física e até mesmo espiritual. Tive que mudar alguns conceitos na área da minha espiritualidade. Não sei se eu vou seguir aí. Oi? Só deixar claro aqui que o deixar as coisas que para trás ficam não é uma tarefa fácil. E por que eu digo isso? Porque é o Espírito Santo que ele nos convence a deixar aquilo para trás. É o Espírito Santo que nos mostra que aquilo está errado. É o Espírito Santo para falar assim, olha, isso não condiz com aquilo que você ministra, com aquilo que você fala, aquilo que você leu na Bíblia. Isso que você está fazendo, ou que você fazia, porque da mesma forma que você deixou coisas para trás, eu também tenho deixado coisas para trás. Por quê? Porque a gente quer viver algo novo com Deus. Então, a gente precisa deixar as coisas velhas que estão atrapalhando, que estão impedindo a gente de fluir com Deus, de viver uma coisa nova com Deus para trás. E eu gostaria de frisar, você falando de coisas da sua vida que você deixou para trás, e é o Espírito Santo que faz isso. Isso é o arrependimento. Deixar coisas para trás é uma ação do Espírito Santo, é o arrependimento. Ele gera na gente arrependimento e a gente começa a ver, realmente, isso que eu estou fazendo, isso que eu faço, isso não é bom, isso não condiz com uma pessoa que se diz cristão, que fala que está vivendo uma nova criatura com Cristo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos convence a deixar para trás, porque de mim mesmo, eu vou olhar para o pecado, quantas vezes também que eu falo de mim mesmo, que eu olhei o pecado como se fosse uma coisa boa. Eu olhava, nossa, não, mas isso não é ruim, isso é prazeroso, isso me traz... Você tocou num assunto legal aí. Eu já tive a experiência de empreender como o velho Léo, e hoje empreender o novo Léo. E agora, né, agora eu compreendi um pouco melhor a dinâmica da live, então eu vou me soltar. Essa separação do velho e do novo tem a ver tudo com o Espírito Santo. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Então, assim, meio que eu não... agora que eu entendi que eu posso, então, falar um pouquinho mais sobre a espiritualidade,
Eu estava muito mais na área, né, de empreender, mas então o Espírito Santo apareceu para mim dentro do meu quarto. Foi dentro do meu quarto, foi uma experiência pessoal que eu tive. E aí, para as pessoas que não acreditam, eu estou dizendo algo que aconteceu comigo. E aí é o campo da fé. E quando eu conheci o Espírito Santo, eu tive a experiência de ter, se visão, eu não sei. Eu só sei que tive na minha mente e através, como se fosse um filme, uma retrospectiva de todo o meu comportamento, de todas as atitudes que, à luz da palavra e do Espírito Santo, era contrário à vontade dele. Então, eu por conta própria, eu abri mão, eu entendi, eu fui convencido por ele que aquela natureza, aquele tipo, aquele estilo de vida não gerava em mim o que eu buscava. E aí eu disse sim para ele. Eu disse sim, então, eu quero ser governado, eu quero ser dirigido. E foi a partir deste momento que minha vida começou a transformar e, de fato, aconteceu o que você expôs aí. Essas mudanças, essas renúncias, sem dúvida, foi a ação do Espírito Santo na minha vida. Né? Essa coisa de, Léo, você pode, mas não deve mais beber. Léo, você pode assistir um filme pornô, mas não deve. Léo, você pode fazer sexo a hora que você quiser, do jeito que você quiser, mas não deve. Porque eu estou te chamando para algo maior, para algo melhor. Eu quero te colocar em um novo patamar e eu quero te deixar completo. Então, houve sim esse divisor de água na minha vida e a partir desse divisor eu comecei a ter esclarecimento daquilo que não me competia mais viver. E aí foi um processo doloroso abrir mão dessas coisas, inclusive abrir mão de amigos, de relacionamentos, de companhias, relacionamentos, tipo de relacionamentos, amigos e tal. Toda uma visão, toda uma estrutura foi desconstruída. E foi muito difícil, mas como eu fui convencido, eu me apeguei nisso. Nós somos, tem uma frase que eu gosto muito, nós somos o resultado daquilo que fomos e fizemos. E essa frase, ela continua assim: quem não resolve o passado não pode dar passos para o futuro. Então, é top. Eu tive que resolver o meu passado renunciando. Você está falando sobre suas renúncias e aí me veio à memória que é aquela famosa palavra, né? Ser santo, ser separado por Deus para fazer algo específico. Você entende? Entendo. Eu me vejo assim. Você poderia ter continuado a fazer aquelas velhas coisas que você fazia. Você poderia ter não renunciado a nada. Mas aí você não chegaria ao lugar que Deus diz que você vai chegar. Sem dúvida. Eu tenho um foco. Eu tenho uma perspectiva do fim, porque eu sei aonde eu vou chegar. Tanto humanamente falando, nas áreas dessa peregrinação, eu tenho foco bem concretizado, o que eu vou receber, construir, conquistar nesta peregrinação. Tanto eu tenho perspectiva do fim nessa peregrinação humana, na realidade humana, tanto na realidade espiritual, eu tenho perspectiva do fim. Por isso que eu sou muito convicto de avançar, porque eu sei aonde eu vou chegar. Eu ainda não sei a maneira, os métodos, as barreiras, mas eu sei aonde eu vou chegar, e aí, à medida que eu fui
desconstruindo aquelas bases, renunciando, eu começo a descobrir como que eu tenho que fazer. Porque você tira uma base, né? E assim, andamos pela fé, sim, mas existe uma base. Então aí eu tenho que construir, colocar no lugar. Então é por esse caminho. E aí é que eu estava vendo você falando aí, eu já estava aqui falando. Isso é o passo 2, né? O passo 2 é me treino a desenvolver uma mentalidade conquistadora, ou seja, Deus nos chamou para conquistar muitas coisas, Deus nos chamou para vencer, né? Conquistar lugares, conquistar pessoas. E para isso também, a palavra conquistar significa vencer. Né? Você vence algo que aparentemente você não conseguia vencer. E aí começa o treinamento, ou seja, você não pode parar de fazer uma coisa sem colocar uma outra no lugar. Você não tira a base de alguém sem colocar uma outra base no lugar. E aí Perfeito. o treinamento, ele não é qualquer treinamento. Deus diz algo ao teu respeito e para você se envolver naquilo que Deus diz, você tem que colocar coisas na sua vida que não tinha antes. Ou seja, você tem que colocar uma nova rotina, novos hábitos, e aí você vai tendo novas experiências com Deus que você não tinha, se você continuasse naquela sua vida. Então, o treinamento é para você alinhar a sua visão à visão que Deus te deu. Perfeito. Então, nesse treinamento que você estava falando, eu consegui anotar, quando você deixou, o Espírito Santo falou assim, Léo, agora eu quero que você seja uma pessoa que você quer ser, só que você precisa deixar a bebida para trás. Como você conseguiu deixar a bebida para trás? O que você colocou no lugar? Por exemplo, você tinha uma sensação assim, eu preciso beber. O que você colocou no lugar? Eu preciso saber. E eu preciso, então, ao vivo também, o que você colocou no lugar? A bebida na sua vida. Pô, essa live é fantástica, né? Ela está fazendo um recapitular e dar uma enxergada todos os processos de a minha transformação. Realmente, precisa de fato, quando fala treino, parece que é porque você tem que convencer, né, que está convencido de um caminho novo, porque é uma vida nova, tudo se faz novo. Um exemplo, eu bebia, né, final de semana, era o dia D, né, o momento D. E substituir o final de semana, substituir a bebida, Léo, eu comecei, primeiramente, voltei a ler, coisa que eu não fazia. Eu não tinha prática de leitura. Eu sim, estudei e tal, passei, mas eu nunca levei isso muito a sério. Não tinha perspectiva antes. Então, eu comecei a ler. Eu comecei a relacionar com Deus. Uma coisa que eu não tinha. Deus, para mim, era só apenas uma falácia. Eu ouvia falar de Deus. Eu comecei a pregar, a falar. Agora, esse Deus que eu ouvia, eu comecei a ler acerca desse Deus. Eu comecei a ter experiência com esse Deus e agora eu começo a falar desse Deus. Já é uma satisfação falar. Apesar da responsabilidade, eu sinto prazer nisso. E aí, foi a hora que eu comecei a identificar. Ele me chamou para isso. Porque eu tinha prazer de falar nisso. Agora, sim, a bebida ela gera uma coragem e gera uma falsa alegria. Porque eu ficava alegre, estava sempre rindo, mexendo. Né? Você está sempre rindo. Eu tenho essa experiência, foto minha, estou sempre rindo, vídeo, pagando o maior mico. Né? E quando eu falo isso, eu tive
uma caminhada sem essa visão espiritual, mas uma caminhada no que podemos dizer saudável, né? Fazia mal para mim mesmo. Então, mas essa coisa de ler, conhecer Deus, falar de Deus, mas perceber que pessoas são transformadas por eu estar falando desse Deus, isso foi o que substituiu a alegria que eu pensava ter na bebida. Pessoas chegar assim, pedir oração, falar, olha, você estava pregando e a palavra que você falou me encorajou. Eu mudei a minha vida depois daquela pregação. Nossa, é tão bom ouvir você falar. Então, essas coisas é uma linha perigosa, até porque você corre o risco de se ensoberbecer. Mas não, quando você tem o Espírito Santo e que você sabe, lembra da provisão, da origem, da fonte da provisão, eu tenho consciência que tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer e conquistar vem dele. Toda ferramenta, né, eu trabalho com o que ele me dá. Então, eu não corro esse risco de ensoberbecer, porque eu sei que é dele, é para ele e por ele. Então, essa coisa de transformar a vida através da palavra, e eu entender, tem uma coisa que o Cortella fala, que eu acho fantástico, é coerência ética. Praticar o que você fala. Ter autoridade. Eu gosto de falar com autoridade. E ter autoridade é você falar daquilo que você vive. É você saber que as pessoas chegam assim e falam bem assim, olha, eu me edifiquei porque eu olho para a sua vida e o que você falou, você vive. Ou eu me desafio, né? Então, essa autoridade, essa coisa de falar, de ver vida transformada, ver vida empoderada. E eu me empodero, né? Eu renunciei minha parentela, mas construí uma família, a minha família. Eu venho disfuncional e agora eu tenho uma família funcional. Eu tenho uma família saudável. Eu tenho um casamento saudável, alicerçado nos princípios. Então, essa mentalidade eu foco, e aí eu gosto muito de Paulo, falando nos Filipenses, eu até notei aqui, Filipenses 4, de 5 a 8. Ele diz assim, ó, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha que fantástico. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, assim, a palavra de Deus diz assim, você precisa de sabedoria para isso. E se você não tem, pede a Deus que lhe dá. Tiago fala isso. Então, eu me desenvolvo, eu treino, eu foco, eu exercito a minha mente para focar nessas coisas, nesses princípios, que você pode ser tão espiritual ou não, mas está aqui uma técnica, recomendações, princípios que empodera a sua mente. Então, eu treino minha mente nessas coisas. Eu tive que renunciar, irmã, até ministério. Até ministério. Eu renunciei ao ministério. E eu desfruto de algo maior. Eu tenho um respeito muito grande. Mas eu deslumbro algo maior porque eu vejo o reino. Né? Às vezes você renuncia àquela visão pequena. Eu tive que renunciar a essa visão. Quando eu falo renunciar ao ministério, é renunciar àquela raiz num determinado lugar. Aquela igrejinha da minha família ou da família, você está entendendo? E você entende o seguinte, ali é só um grão de areia
é uma agência do tamanho de um grão de areia desse reino de Deus que é imenso. Então, eu renunciei a essa coisa, vamos dizer assim, pequena nesse sentido, e substituí por algo grande, que é o reino de Deus. Renunciei à mente fracassada, que você não pode, que você não será capaz, aquelas coisas perversas, e substituí por esse conselho de Paulo aqui, de boa fama, de puro, de nobre. Então, e eu exercito isso, porque não é fácil você conhecer, você saber. E eu gosto do Provérbios, que o livro de Provérbios é o livro, vamos pensar assim, da sabedoria. E o que é aquilo ali? É experiência. Saber, ser inteligente não é o suficiente. Uma pessoa inteligente não é sábia, uma pessoa sábia é inteligente. Então, eu ter conhecimento e não desfrutar, não compartilhar, né? Não ter esse compromisso, né? de tornar, de praticar, não ter essa generosidade mental de ensinar o que se sabe e praticar o que se aprendeu, é tolo, enterrar talento. Então, eu procuro viver, trabalho minha mente nesse sentido. Não sei se satisfez aí a resposta, mas é o que eu tenho para compartilhar. Uma resposta boa. Uma outra coisa aqui que você deixou para trás, que você falou muito, foi a pornografia, né? Sim. Foi a fornicação. E o que você colocou no lugar da pornografia na sua vida? Cara, então, primeiramente, a pornografia ela é uma herança, né? Ela é uma herança. As pessoas têm que entender esse campo. Toda dependência é um pedido de socorro. Nós temos que ter consciência disso. Então, eu pedia socorro através dessa dependência. A pornografia, eu substituí pelo amor, cara. Pelo prazer de formar uma família. Eu substituí justamente no lugar de querer ver essa pornografia, eu comecei a ver, a enxergar o que Deus tinha para mim. Então, eu comecei a usar meu tempo com algo útil. Porque o que nos leva à pornografia? É um grau de ansiedade muito grande e um tempo ocioso. Quando você está ocioso. Então, eu substituí, eu peguei o meu tempo, já até respondi. Eu comecei a ler, eu comecei a pensar em projetos sociais, eu me dediquei a projetos sociais, em ajudar pessoas. Eu já trabalhei com aproximadamente 150 crianças. Então, eu comecei a tornar meu tempo útil. Comecei a pensar em projetos, em sonhos. Comecei a sonhar e correr atrás desses sonhos. Então, eu substituí essa dependência por algo útil. Eu usei o tempo, eu criei, né, tudo dentro daquela lógica que já falei, da fonte, daquele que proporcionou. Na verdade, tem alguém extraordinário dentro de todos nós. E nós precisamos descobrir. E eu descobri esse poder dentro de mim, essa mensagem dentro de mim, e me comprometi em trazer ela para fora. Né? Eu substituí, não sei se eu respondi, mas a minha coisa foi isso, foi trazer para fora algo que Deus plantou dentro de mim. Eu descobri dentro de mim e joguei para fora e trabalhei para que isso fosse realidade. Portanto, hoje eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa que influencia, eu sou uma pessoa que é seguida. Você está entendendo?
pessoas que são influenciadas por mim, pessoas que me pedem conselhos. Então, isso começou, eu tive que trabalhar minha mente. Poxa, eu vou aconselhar pessoas, eu aconselho pessoas hoje na área da sexualidade e não escondo isso. Então, o legal é você ser sincero consigo mesmo. Eu não tenho problema de... As coisas que deixo para trás, eu deixo para trás na prática, eu não esqueço. Eu aprendi a superar. A minha mente, eu desenvolvi uma mente equilibrada diante das minhas adversidades. Eu consegui construir essa mente focando nessas coisas boas que eu te falei, focando nesse conselho do Paulo, pensar, né, em tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. Eu construí isso. E uma coisa importante, em vez de focar em problemas, eu comecei a enxergar oportunidades. E isso é fantástico, né? Tem uma matemática que diz assim, quem procura culpados nunca encontra solução. Então, eu foco minha mente em oportunidades. Então, o treinamento, ele ajuda você nisso. Você deixa algo para trás, se treina a fazer alguma coisa. Só para explicar para quem está nos acompanhando, é que o Espírito Santo te convence o que você vai deixar para trás e ele também convence o que você vai colocar no lugar. Você não coloca no lugar da sua mente. É algo que ele fala assim, ó, você vai tirar pornografia, mas você também vai eliminar o seu tempo ocioso. Ou seja, você não pode mais ter aquele tempo que você ficava ali na frente do celular, na frente do computador. Ou seja, você tem que preencher o seu tempo para que não sobre tempo para essas coisas. A base do me treino está em Romanos 12:2, que diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, eu tenho que fazer algo pela renovação da vossa mente. Ou seja, a minha mente é renovada quando o Espírito Santo gera em mim arrependimento. Então, a minha mente se renova para viver uma coisa nova. Para experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não renovo, se eu me conformo com a minha vida, com o jeito que eu estou vivendo, com as coisas que eu estou passando, eu não vou experimentar a boa, nem a agradável e nem a perfeita vontade de Deus. Eu só consigo experimentar se eu renovo a minha mente. Ou seja, se eu... E, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, ele é extraordinário na minha vida. Às vezes eu pergunto assim, nossa, que ideia legal que eu tive. Não foi eu que tive, foi o Espírito Santo que me deu essa ideia. Esse insight, essa coisa nova, essa visão nova. Ou seja, de mim mesma eu não consigo ver. É o Espírito Santo que mostra, que move. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que eu vejo que o Espírito Santo, ele mostra aquilo que você tem que deixar para trás, mas as pessoas, elas percebem, elas entendem que o treinamento diário é tão difícil que elas desistem e voltam a viver as mesmas coisas. Mas elas ficam pedindo a Deus, Deus, eu quero viver uma coisa nova, eu quero viver o sobrenatural, eu quero elevar meu nível. Mas ela esquece que para isso existe o quê? Uma força. Eu costumo dizer que é aquela passagem que diz assim, que o reino de Deus é tomado à força. Ou seja, sim, é a força diária que você tem que fazer para deixar as coisas para trás, se treinar a fazer aquilo que o Espírito Santo diz para você fazer, para que você possa trazer o reino de Deus para esse mundo. Porque perfeito. Se você não se treina a fazer aquela força diária para você deixar a bebida para trás, deixar a fornicação para trás, deixar a pornografia para trás, você não vai viver o reino de Deus aqui na Terra. Perfeito. É uma experiência legal que eu tive
uma mensagem, eu lembro do pastor Vitor, lá na Monte Moriá. Pastor Vitão, era pastor auxiliar do pastor Railton na Monte Moriá, e ele pregou. Nossa, aquele negão é 10, 10. E geralmente era sexta 10. Ele tinha lá, muito top, nos top. E eu lembro de uma mensagem que ele pregou, né, aquela passagem que Aminon abusa da própria irmã. E aí, né, essa parte da fornicação, ele pegou muito pesado, vamos assim dizer. Ele pegou e falou que às vezes nós abusamos, mas com a voz mais mansa, né? Tem os abusadores, como Aminon forçou a própria irmã, né, a ter aquela intimidade. Mas ele trabalhou, aquela palavra trabalhou muito no meu coração, quando ele falou, mas às vezes tem o cara que força com a vozinha mansa, tem o cara que força com, não tem nada a ver, nós já estamos juntos, nós vamos casar, você está entendendo? E ele falou, talvez você caiu nesse abuso manso, nessa promessa, né, marota, né, esse jeitinho malandro, só que chega. E o Espírito Santo, ele pode te transformar, te colocar novo, te selar de novo. E aquilo mexeu comigo. Falei, poxa, porque hoje eu prego para os jovens, mas eu queria muito ter casado virgem, você está me entendendo? Queria muito. Eu falo muito que eu não casei virgem, você está entendendo? E isso mexe comigo, não me constrange a ponto de sentir assim envergonhado, porque Deus me deu mensagem para transformar através da minha sinceridade. Mas hoje eu sinto o desejo, né? Eu sinto aquela coisa assim, poxa, se eu tivesse casado virgem, a questão da autoridade da palavra, você está entendendo? Não que eu não tenha hoje, mas é outro caminho que eu tenho que seguir para chegar lá, né? Que era muito legal, um casar virgem, é isso, isso, isso. Então, mas assim, ele pegou e falou, olha, o Espírito Santo te sela, o Espírito Santo te faz novo, o Espírito Santo te devolve a sua pureza. E aí, naquela noite, irmão, sexta 10, cheio de... Eu peguei e falei, eu quero de novo. Eu quero ser selado, eu quero ser transformado, eu quero ser puro. E nem era batizado ainda, tá, irmã? Não era batizado. Eu me converti numa experiência sobrenatural no meu quarto. Eu tive os primeiros passos, né, cristão no catolicismo, né, com a minha tia lá em Soturno, comunidade Santo Antônio, onde foi bênção, né? Eu lembro até hoje o Vaninho lá, o Vaninho da comunidade católica lá em Soturno, ele lançou uma palavra de liderança sobre a minha vida no IAC, só para você ter ideia. Eu participei do IAC, uma programação da Igreja Católica, e meu grupo foi destaque. E ele falou, você vai ser um grande líder na obra de Deus. Minha primeira palavra profética foi no encontro de IAC, encontro de adolescente com Cristo, da Igreja Católica, lá em Soturno. Ele é casado com a Márcia Tomazelli, se eu não me engano. E ele lançou essa palavra sobre a minha vida. E interessante, depois eu nunca mais voltei. Depois eu fiquei um bom tempo sem voltar para a igreja. Mas a palavra que ele lançou sobre a minha vida se cumpriu. E justamente foi essa coisa do pastor Vitor lançar essa palavra que eu poderia ser essa pessoa transformada. E aí eu li a Bíblia 3 vezes depois que eu tive uma experiência com Deus. Depois que eu li a terceira vez que eu decidi caminhar na igreja evangélica, né, como evangélico. Mas antes de batizar, antes de decidir, né, e de fato eu ia nos cultos e tal, mas não tinha tomado uma decisão né, eu estava lendo a Bíblia. Mas eu decidi, a partir de hoje, eu só faço sexo depois do casamento. E eu tomei essa decisão, irmão, e fiquei quase 2 anos. 2 anos. Você está entendendo? Esperando esse momento. E eu me sinto assim que Deus me honrou de forma extraordinária porque eu fiz esse propósito nele e cumpri.
eu vejo a provisão dele tremenda através das minhas decisões e através da minha atitude. Amém. Eu queria deixar aqui que quando você... uns pontos que eu queria abordar com você, só para deixar claro que quando você começa no treinamento, você vai mudando a sua vida para você alinhar a sua visão com a visão que Deus tem. Porque você aparentemente tem uma visão. Mas aí você começa a se treinar, começa a colocar uma coisa nova na sua vida. E aí você começa a ter experiências novas que você não tinha. Então você começa a reconhecer uma oportunidade. Ou seja, uma oportunidade de falar da sua experiência com Deus, de falar como você era, de falar como você está. Você começa a abraçar essa oportunidade que Deus te deu. Você começa a persistir. Por quê? Tem uma parte do treinamento que você começa a ficar cansativo, aquele treinamento. Igual no meu caso, foi uma coisa muito difícil, que foi me treinar a perdoar. Como que foi difícil perdoar? E aí no meu canal, que eu vou colocar depois, eu ensino treinamento do perdão. Como que é difícil você perdoar alguém? E por que eu estou falando isso? Porque quem não perdoa é que sofre. Quem que fez algo com você não sofre. É só você que carrega o ressentimento. Por quê? Porque você está carregando aquilo que não é seu. É uma carga que não é sua. É uma carga que o Espírito Santo fala assim, deixa isso para trás. Perdoa para viver algo novo com Deus. E às vezes a gente acha que se a gente abrir mão daquele ressentimento, a gente vai estar... a gente não vai estar sofrendo mais. Mas Deus não quer aquele sofrimento para nós. Então, você tem que persistir naquele treinamento. Ou seja, eu não vou ver isso. Porque às vezes você está no celular e de vez em quando aparecem umas coisas, umas mulheres seminuas. Aí você fala assim, Aí você fala, não é isso. Aí você tem que desligar o celular. Você tem que ver uma outra coisa. O pensamento continua. Aí você fala, não é isso que Deus quer para mim. Vou tomar um banho, vou sair de casa, vou conversar com um amigo. Ou seja, o treinamento, às vezes vai ter um tempo do treinamento que vai ser muito difícil. Parece que aquilo vai ser uma coisa maior do que você pode suportar, mas não é. É porque, o que acontece? Satanás, ele conhece a nossa vida, então ele sabe aonde a gente cai. E ele vai insistir, vai insistir, vai insistir. Aí você fala, não. Então, antes, onde você caía, com o treinamento você não cai mais. Só que aí ele muda a estratégia na sua vida. Ele começa a adotar uma nova estratégia. E aí você tem que ser mais firme. Não, isso eu não vou fazer. Então você tem que persistir. E aí depois que você persiste, você começa a conquistar algo que você conquistava antes. Você venceu. Você estava falando que você gostaria de... Você orienta pessoas naquilo que você já passou, por exemplo. Fornicação, bebida. Por quê? Porque você só pode dar conselho ou você pode orientar na área que você já venceu. Mas você também pode falar de uma área que você... de uma área que você ainda está vencendo. Você fala assim, eu estou nesse processo, eu estou nesse treinamento. Eu não venci isso, mas eu estou me treinando a vencer. Eu faço assim. Você pode fazer assim, ou você pode fazer uma outra coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que... Satanás tem muita estratégia, mas o Espírito Santo também tem. Ele tem muitas estratégias para te dar. E ele também ele é um estrategista. E se você ficar ouvindo o que ele faz, você vai vencer aquilo. E quando vence, você começa a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E aí a sua esposa sente isso, o seu filho sente, a sua mãe sente, seus irmãos sentem, e todo mundo que está ao alcance, seja no raio em que você testemunha, eles vão sentir também essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus. Verdade.
E eu desfruto disso. E aí nós vamos para o terceiro passo. E aí nós vamos para o terceiro passo. Você deixou as coisas para trás, você se treinou a fazer uma coisa nova, aquilo que o Espírito Santo te falou para você fazer. E aí você vai me falar agora uma outra coisa. Você diz quem é o Léo. Agora eu quero que você me diga quem Deus diz que você é. Que é uma coisa diferente. Você falou a visão que você tem de você. Agora eu quero que você me diz quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que você vai ser. Quem Deus diz que você vai conquistar. Agora eu vou ser bem espiritual, porque não tem como conciliar. Eu sou o filho amado de Deus em quem ele se compraz. Não tenho dúvida disso. As palavras que ele disse para o filho amado dele, Cristo Jesus, são as palavras que eu ouço para a minha vida. Mesmo na minha imperfeição, mesmo sendo cheio de pecado, eu sou o filho amado de Deus em quem ele se compraz. O que eu vou fazer aqui? Conquistar. Vou conquistar multidões. Vou construir, vou realizar. Eu vou ali. Está pronto. Tudo esse processo, eu estou vivendo um tempo de colheita extraordinária. E é só o começo. Área profissional, área espiritual. Eu sou pastor. Ele diz que eu vou pastorear o rebanho dele. E eu sei que isso, eu já me sinto, já vivo na denominação que eu congrego, falta ainda o processo humano, que é o concílio, o convite oficial, passo por um concílio e a consagração. Entendeu? E isso vai acontecer em breve, em nome de Jesus. Mas eu sou pastor porque ele disse que ele me chamou para cuidar do rebanho dele. Então, esse é o Léo de hoje. O filho filho amado em quem ele se compraz, que vai conquistar, que vai construir e vai deixar um legado até que ele volte e que vai cuidar do rebanho dele, que ele me chamou para pastorear. Pastorear. Agora eu quero que você me diz aonde Deus diz que você está, porque existe um caminho, existe um curso na sua vida que você vai seguir naquela visão que Deus preparou para você. Porque você vai chegar no lugar. Ele diz que você vai chegar. E eu quero saber aonde que o Léo está nesse lugar. Olha, eu estou no processo, né? Mas eu me enxergo, por exemplo, como filho amado, eu estou nos braços dele. Como no que tange construir, empreender, eu já estou vivendo, eu estou no processo. Hoje eu tenho trabalho, sou autônomo, estou com uma empresa que é representação e nós representamos duas empresas grandes, uma multinacional e uma nacional em expansão, em progresso. E no pastoreio, eu creio que a igreja já está lá, só está faltando eles olhar um pouquinho. Né? Que no pastoreio eu já estou aqui amando eles, sem vê-los, ainda não vejo pela fé, e eles estão com o coração aberto, só falta um pouquinho de sensibilidade para me enxergar aqui. Esse é o processo, né? De 0 a 10,
Eu estou 10 como filho dele, estou 8 na área profissional, na área de empreender, de construir, e creio que eu estou aí 7 no ministério, porque eu ainda falta esse processo. Vivendo, eu estou 10. Eu já estou vivendo o ministério. Eu enxergo que eu tenho um rebanho, até nas redes sociais, entendeu? Aonde eu ando, Deus me usa. E teve uma experiência legal, vai ser rapidinho. Sexta-feira, eu tive um cliente, e o cliente, né, eu vendo fio diamantado também, vendo granitos e vendo fio diamantado para máquina de multifio. E um cliente, ele ia montar uma máquina e não vai montar mais. E aí, passei 4 horas da tarde na sexta-feira, o cliente estava lá, assim, meio, assim, vamos pensar assim, meio desorientado, meio triste. Ele perdeu um amigo que ele gostava muito no setor, e aí ele refletiu sobre se valia a pena ter todo um movimento, um descarte do setor. Então ele decidiu diminuir o volume do trabalho e dentro dessa decisão ele cancelou, né, esse projeto de montar a máquina. E eu cheguei lá, cara, com esse empresário, e ele se abriu para mim, ele não chorou não, mas os olhos dele lacrimejavam, e ele abriu: Léo, eu quero paz, eu quero isso, eu quero Deus na minha vida, eu quero minha família. E eu abracei ele, assim, no sentido de acolher aquelas palavras dele e falar: Deus vai restituir 7 vezes mais. Você vai viver tudo isso com paz. Tudo isso que hoje te agonia, te traz angústia, ansiedade, Deus vai te dar. Você precisa desse momento, é como um lutador de boxe. Deu lá 1, 2, deu 2 passos para trás, respirou, estudou o adversário e foi lá para dar o golpe certeiro. Então, esse momento, eu creio que é necessário para você restaurar suas emoções, os seus sonhos e recomeçar em Deus. Eu acredito que essa máquina vai ser realidade. Se era um tipo de máquina, ela vai ser 7 vezes melhor. Se era um tipo de projeto que você tinha para 2022, vai ser 7 vezes mais. Creia nisso, toma posse disso. E ele falou: rapaz, amei, adorei conversar com você, foi muito bom. Ele não queria ir embora. Então eu creio que ali eu dei uma palavra de Deus, falei de Deus para a vida dele e profetizei no nome de Jesus. Então eu creio que foi um momento até de cuidar, apacentar, pastorear aquela vida que eu nem sei se é evangélica, mas eu sei que está sensível e está precisando de palavras do alto, palavras que já estavam dentro de mim, e eu passei para ele. Léo, no Oi. terceiro passo, que é o me preparo para uma grande colheita, eu queria que você falasse para mim qual é a semente, ou seja, qual é o seu dom específico. O Léo é empresário, o Léo é pastor, o Léo é esposo, o Léo é pai, mas qual é o seu dom? Eu lembro que eu pergunto isso porque você já conversou com o Rodrigo e o Rodrigo já falou algo sobre a sua vida, e aí eu te pergunto, porque eu falo que o meu dom é o dom da provisão. Eu ajudo as pessoas a realizar os 3 passos na vida delas, para elas receberem a provisão. Eu quero saber qual é o seu dom específico, aquele dom que o Senhor falou que você entende, que você fala assim: eu faço isso na vida das pessoas. Essa é a minha mensagem, esse é o meu dom. Então, eu tenho isso muito definido, né? O meu dom é de empoderar as pessoas. E aí, ela tem vários segmentos. Aonde há uma necessidade de chegar e
na vida dessa pessoa e elucidar a solução e dar um up nela. Eu tenho esse dom de empoderar as pessoas. O meu dom. Eu chego perto da pessoa e me relaciono com ela e ela acredita, ela respira, ela começa a ter esperança e ela realiza. Então, o meu dom é de empoderar as pessoas em todas as áreas. Física, emocional e espiritual. Então, eu quero dizer para você que essa é a sua semente. Ou seja, quanto mais você semeia isso no reino, mais você vai colher. Se você semear uma vez só, você vai, talvez nem você nem vai ver tanta colheita, mas se você semear isso em mais quantidade, eu creio que você vai ter uma colheita extraordinária na sua vida. Eu tenho uma experiência legal Tá nesse sentido que eu te falei. Estou entendendo. Eu tenho uma experiência legal nesse sentido que eu te falei. Uma vez, uns anos atrás, eu conheci um empresário. O empresário estava, assim, triste, desanimado, aquele momento da política que nós estávamos vivendo, de muita coisa jogando no ventilador, né? Toda a podridão, aquele desânimo mesmo. E o cara falou, rapaz, eu não quero saber de nada disso, não. Eu estava pensando em montar essa estrutura e tal, e eu estou desgostoso, não quero saber mais disso, não. E eu cheguei para ele e falei bem assim, olha, você pode fazer isso, da Tinino, ou você pode fazer isso e se arrepender por resto da sua vida. A única coisa que eu quero te desafiar é o seguinte, a ter paz. Eu te desafio a empreender se você entender que isso não vai te afastar de Deus, entender que isso não vai te afastar da sua família e entender que isso não vai fazer você perder dinheiro. Você pode mudar, pensar primeiro no dinheiro, depois na família, depois em Deus. Mas eu quero te desafiar primeiro pensar em Deus, depois na família, depois no dinheiro. Se você pensar em Deus e tiver paz, se você pensar na sua família e tiver paz, se você conseguir empreender e trabalhar de um jeito que não te afaste de Deus, só te aproxima, não te afaste da sua família, só te aproxima, eu tenho certeza que o dinheiro aqui vai ser uma coisa que a princípio vai ser insignificante e vai ser de forma transbordante na sua vida. Porque a satisfação com Deus e a satisfação com sua família vai gerar benefícios materiais, vai gerar lucro, porque você vai trabalhar de onde nunca trabalhou na sua vida. Lancei essa semente e fui embora. 5 anos se passaram. Eu estava visitando um cliente e esse cara me viu. E ele falou, rapaz, eu te conheço, só que eu tô... Rapaz, você era mais magrinho, mas eu te conheço. Você é o Léo, né? Eu falei, sou. Você me conhece? Rapaz, eu sou aquele cara que não queria investir, que queria parar com meus negócios, mas eu ouvi sua palavra. E eu refiz o meu planejamento. Foquei em Deus, foquei na minha família. E hoje eu estou com uma empresa totalmente lucrativa, totalmente feliz, uma equipe feliz, totalmente com a cultura. Estou feliz. Pagou um almoço para mim, me deu até uma oportunidade de emprego, mas eu estava bem. É isso. Léo, você consegue Oi. entender hoje em qual tempo você está vivendo? Em Eclesiastes 3, que existe um tempo para tudo, né? Que é tempo para todo propósito. E ele cita vários tempos que eu, você ou qualquer outra pessoa que está lendo está vivendo. É o tempo de derrubar, é o tempo de construir, tempo de se afastar, tempo de aproximar.
no reino de Deus, hoje, o Léo está vivendo qual tempo? Olha, eu estou colhendo, eu estou vivendo o tempo da colheita. Eu olho para minha família, minha vida, bem-sucedida. Olho para as áreas materiais, bem-sucedido. Eu tenho a casa, eu tenho o carro que eu sonhei, tá entendendo? Eu comprei um terreno na praia, eu penso em construir a praia. Então, assim, minha família, eu tenho a família perfeita aos olhos de Deus. Sou respeitado pelas pessoas, admirado pelas pessoas. E pessoas acreditam na minha visão, na minha palavra, acreditam na minha semente. Então, eu estou vivendo o tempo de todas as áreas da minha vida. Só que eu não paro de semear. E tem uma palavra que Paulo diz para os Gálatas, bem assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Não desanimarmos. Então, assim, portanto, amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu não desanimo, eu estou no tempo de colheita. Eu perguntei isso por quê? Porque no Me Preparo para a Grande Colheita, no passo 3, é importante identificar que sementes você tem, identificar o que é terra fértil e o que não é terra fértil, ou seja, como que eu entendo terra fértil? Terra fértil é aquela que precisa de algo que você tem. Você entende que, igual você viu o empresário, ele precisou de uma palavra que você tinha. Então, você entendeu que aquela pessoa é uma terra fértil. Por isso que você pegou aquele tempo que você tinha ali e você se dirigiu a ele e falou aquilo que Deus falou para você falar para ele. Então, você entendeu aqui que aquela pessoa que está precisando daquilo que você tem é uma terra fértil. Porque você também pode pegar aquilo que você tem e falar para qualquer outra pessoa. Por quê? Aquela pessoa não vai ser terra fértil. Por quê? Porque ela não precisa daquilo que você tem. E no Me Prepara para uma Grande Colheita, que é o terceiro passo, você identifica as sementes que você tem, ou seja, o seu dom. Você vai semear na vida das pessoas o seu dom. Você vai identificar a pessoa que precisa daquilo que você tem. Você vai semear e você vai entender que tempo você está. Por exemplo, você falou que está no tempo da colheita. Por que eu perguntei isso? Há um tempo de você construir algo com Deus, mas há um tempo de você destruir algo que você não fez com Deus. Sim. Você levantou algo que você não tinha construído com Deus. Então, você pegou e quebrou aquilo para você construir algo com Deus. Ou seja, você construiu 3 pilares com Deus, 4 pilares. Você construiu uma casa sobre a rocha com Deus. Ou seja, baseado naquilo que Deus diz para você fazer. Você entendeu que você deveria se afastar de algumas pessoas e se aproximar de outras pessoas. Você entendeu que você deveria sorrir com algumas pessoas, mas você também deveria chorar com outras pessoas, porque você lê o livro de Eclesiastes, você entende que você passa todos aqueles tempos na sua vida. E você também, ali você entende que você vai ter que podar algo na sua vida, que você plantou com o Senhor, e você também tem que arrancar algo também. Ou seja, às vezes você tem que arrancar algo da sua vida que você plantou lá, que naquele momento você achou que deveria ter plantado, você vai ter que arrancar aquilo. Em outro tempo da sua vida você vai ter que podar. Ou seja, você poda para você continuar dando fruto.
Foi muito legal isso aí. A minha dinâmica, ela é um pouco, ela é simples. Eu vejo a vida em si, essa peregrinação, como um sistema. Então, o sistema, a vida como sistema, o sistema me deixa claro que quando as coisas estão em ordem ou estão em desordem. Então, todo esse processo que você falou, eu passei. Essa desconstrução, essa experiência com Deus, essa elucidação de uma vida com Cristo e uma vida sem Cristo, desconstruir essa vida com Cristo. Eu já passei por esse processo. Eu desconstruí todas essas raízes, elas foram... Quando eu falo cortar, é porque eu não gosto um pouco da palavra cortar, que parece que você não for da sua vida. Eu gosto mais da questão, eu trabalho muito com a psicanálise e com a ciência sistêmica. Então, eu gosto da ideia de reeditar. Né? Eu pego aquele caminho que estava torto e transformo ele num caminho reto. Então, reedito aquele caminho. E aí eu gosto da lei sistêmica. As leis sistêmicas, que eu gosto muito do Fernando Freitas, que é do pertencimento, equilíbrio, hierarquia e tempo e espaço. Então, pertencimento é o seguinte: eu boto as coisas nos lugares. Quem é o Léo? Então, o Léo tem que herança, que doenças, que dinâmicas doentias que o Léo tem. Eu descobri, eu tinha um monte de problemas, mas isso eram apenas para esconder o verdadeiro problema. Então, eu descobri o meu problema. Ó, esses bobinhos aqui, eu não dou remédio, estou com dor de cabeça, eu não só tomo remédio de dor de cabeça. Eu questiono por que eu estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Aí eu descubro esse vilão que está escondido. Eu aprendi isso. Então, trabalhando com o Fernando Freitas, eu entendi que eu tenho que colocar minha vida no lugar. Quem é o Léo? O Léo é o filho da dona Ruth, de um pai que ele não conhece. Ele tem um pai. Eu não conheço ele, mas eu tenho um pai. O Léo tem um padrasto. Apesar de não ter tido um bom relacionamento com o meu padrasto, já até dei esse testemunho no Facebook, mas ele existe. E eu coloco ele na minha vida, eu coloco ele aqui. As experiências que eu tenho com ele não é legal, mas ele existe. Eu não tive amizade com meu pai, mas ele existe, ou ele existiu. Você está entendendo? Então eu sou saudável. O Léo é casado com a Leila. A Leila não é minha mãe, porque eu não tive afeto da minha mãe. Ela é minha esposa, ela está do meu lado. O Léo é pai, tem um filho. Então o Léo pega as doenças, as dinâmicas doentias que Léo tem do passado, ele aborda isso, ele supera isso, que é a minha mente, eu trabalho, eu equilibro a minha mente diante das adversidades. E eu passo para o Gabriel, que é meu filho, não os problemas, eu passo soluções. Eu passo o que é saudável para o Gabriel. O problema, eu superei. Eu superei. Então, eu coloco as coisas no lugar. E tenho uma vida equilibrada. Eu olho para a vida. As pessoas... isso foi muito difícil, irmão. Foi legal você me dar essa oportunidade, que trouxe a memória do quanto eu fui mal interpretado. Eu fui mal interpretado na família. Eu fui mal interpretado na faculdade. Porque essa segurança que eu construí dá um de arrogância, às vezes, um tom de sabichão, que não é isso. Você está entendendo? Eu sou só um cara que aprendeu a colocar as coisas nos lugares e encontrou o equilíbrio da vida. E que entende a hierarquia. Tem pessoas sábias, mais experientes do que eu. E eu gosto disso. Eu aprendo com os cabelinhos brancos. Eu ouço eles. Só que eu aplico os conceitos no meu tempo. Eu não uso, eu não pego as coisas na forma. Eu não gosto nada na caixa. É uma frase até que seu esposo
falou para mim, fora da caixa as possibilidades são infinitas. E eu tomei posse disso. Eu vivo fora da caixa dentro do princípio, dentro do sistema. Você está entendendo? Só que o sistema é longe, é grande. Eu posso... As pessoas, elas usam isso aqui do sistema. Ela usa isso aqui dos princípios. Eu não, eu quero tudo. Eu não passo fora da linha. Fora da linha eu estou fora. Dentro da linha, só que eu quero tudo. Eu sou guloso. Então, eu uso esse tempo e espaço para me mostrar onde eu estou. Eu estou no passado ou eu estou no futuro? Então, eu sei do meu passado, mas meu passado está aqui. Eu olho para frente, para o meu futuro. E eu busco cada vez mais estar próximo do futuro, mas vivendo um presente saudável. Eu vivo o presente. Eu não me permito ficar doente com ansiedade e nem com depressão. Eu vivo um presente, mas eu tenho perspectiva do futuro. Então é isso. Eu tenho isso muito definido na minha vida. Por isso que eu falo que o meu dom é de empoderar as pessoas. Porque quando eu falo de ser bem-sucedido, eu não falo de ter um império, 10 carros, 10 mansões na beira da praia, não. Eu estou falando de bem-sucedido que eu tenho o que eu quero e eu sei que eu vou conquistar aquilo que eu não conquistei. E vou chegar aonde eu tenho que chegar. Isso, para mim, é bem claro. E eu vou conquistando. E eu mostro isso. Eu compartilho. As pessoas acham que eu quero mostrar para se aparecer. Não. É porque eu profetizo algo. Eu lanço essa semente que eu empodero a vida das pessoas. E eu mostro que isso é realidade na minha vida. Um exemplo. Eu te falei de empoderar um empresário na área espiritual, que ele precisava. Eu falei de empoderar um empresário na área material, né? Que ele, 5 anos depois, construiu um império dentro dos princípios. Deus, família e depois dinheiro. Depois dinheiro. Ele lembrou desses 3 princípios. E eu também sou bem-sucedido na minha vida. Eu entrei, né? Hoje eu trabalho, eu recebi um convite de uma representação e represento uma empresa que vende fio. E, tipo assim, é difícil vender, é tudo caro. Um jogo de fio é em torno aí de, falar em reais, 50 mil a 250 mil. Então, eu tenho que chegar dentro de uma empresa onde tem concorrentes já estabelecidos, já referenciados, e chegar lá e dizer, olha, eu tenho algo bom que vai resolver o seu problema, que vai empoderar a sua dinâmica de produção, e o cara compra. E eu vendo. Léo? E peguei isso, não tem Agora 2 meses sim. vendendo. Entendi. Não Léo, sei se pra fechar, respondi. respondeu. Léo, para fechar agora, essa live, ela é o que você esperava? Não é o que você esperava? Dá uma concluída aí pra gente. Tá? Não, eu só fiquei meio tímido na parte espiritual, que eu achei que ia mais para o setor empreendedorismo, entendeu? Mas foi top, que me deixou à vontade. Porque eu prego a palavra de Deus. Eu semeio com o princípio da palavra de Deus. Então, na minha introdução, eu fiquei meio nessa dúvida. Mas depois que você me evidenciou que é o Espírito Santo que é ação, eu fiquei em casa e foi top. Porque, para mim, sem o Espírito Santo, ninguém é bem sucedido. Ninguém é bem sucedido. Eu acredito que não tem provisão sem Espírito Santo. Não tem. Para mim, não. Eu ando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu ando com os 3. Aonde eu vou, seja nos meus negócios, seja na minha carreira, seja no meu ministério, na igreja, seja na Eliane Família, em qualquer lugar que eu vou, os 3 andam comigo.
Às vezes eu fico querendo fugir deles, mas eles estão sempre comigo, né? Sim. Então, eu não divido provisão de trabalho. Provisão, para mim, a provisão é uma só. Não tem várias provisões. Eu creio que a provisão que o Senhor manda é para o reino, é para fazer coisas para o reino. E aquela questão de você falar em áreas que você é bem-sucedido, Deus, ele quer isso mesmo de nós. Deus, ele nos diz que se nós buscarmos o reino de Deus, as coisas que ansiamos ter, ansiamos adquirir, ela vai nos ser acrescentadas. O Rodrigo diz algo que eu acho muito interessante, que ele diz que Deus quer que sejamos famosos, Deus quer nos promover. É isso aí. E tem uma base que eu uso muito, é que o perito em sua obra, aquele que domina o seu chamado, aquele que domina o que Deus diz para fazer, ele será requisitado perante o rei. Está em Provérbios 22, 29, ele diz que o perito em sua obra perante reis, ou seja, pessoas influentes, perante doutores, perante pessoas grandes, será requisitado. Ou seja, Deus, existe uma honra que é nossa e existe uma honra que é de Deus. A de Deus, eu quero que Deus receba dele, mas Deus também diz que é uma honra para nós. Ou seja, Deus não quer que a gente seja pobre. Deus, ele tem riquezas para nós. Deus quer que sejamos influentes. Se Deus tem uma coisa, um tesouro em nós, no nosso interior, eu creio que Deus vai colocar no lugar que é pra gente. Existe um lugar que é pro eu, existe um lugar que é do Rodrigo, existe um lugar que é da Leila, existe um lugar que é da Eliane. Ele não é acima e não é abaixo, é aquele lugar. E quando você diz que Deus te deu isso, isso e isso não é soberba. Não, não. Se você tem aquilo, se você tem aquilo que Deus diz que vai te dar, ou ele falou assim, Léo, eu tô te dando isso, tô te dando aquilo, isso não é soberba, isso é humildade. Querer aquilo que Deus diz que vai dar. E se você está no lugar, porque eu aprendi muitos anos atrás, eu deixei essa mentalidade para trás, dizendo que você não deve dizer coisas que Deus diz que vai te dar se for grande. Porque isso é uma soberba. Você tem que querer coisa pequenininha. Mas Deus, ele quer te dar grandes projetos. Porque Deus não é Deus de projetos pequenininhos. Ele é de projetos grandes, projetos extraordinários. Tanto que ele não te dá uma estratégia pequenininha, ele te dá uma estratégia grande. Então, pessoal, eu tinha uma mentalidade de que eu era pequenininha e eu vivia num mundinho pequenininho. Até que o Espírito Santo renovou a minha mente e me convenceu que Deus quer me dar grandes projetos. Tanto, Léo, que eu vou te falar agora, né? Que eu estou escrevendo um livro e não é um livro, são 3 livros. Né? Eu estou... são passo 1 que você falou, o passo 2 e o passo 3. Esses 3 livros são 3 passos. Ele compõe um box que se chama Provisão. Então, se fosse há 6 anos atrás, eu nunca escreveria um livro. Só que o Espírito Santo renovou a minha mente e me convenceu que esse projeto não é tão grande como eu pensava. E aí eu estou terminando esse ano meu primeiro livro, que é o Deixo as Coisas que para Trás Ficam, que é o primeiro passo para você receber provisão, que foi aquilo que acontece. Deus tem me
treinado e eu tenho vencido em algumas áreas e eu entendi que para mim crescer aonde Deus quer me levar, eu preciso ensinar as pessoas também a vencer isso. Então eu ensino no primeiro livro como que o Espírito Santo tem me ajudado a deixar as coisas para trás. Perfeito. E tem me ajudado a me treinar, a desenvolver uma mentalidade conquistadora, ou seja, conquistar aquilo que Deus disse que eu vou conquistar. E aí, o terceiro passo, que é o me preparo para uma grande colheita, ou colho frutos a 100 por 1, que é aquilo que o Isaac, ele persistiu numa terra de fome, que todo mundo falou assim, não vai para essa terra não dá nada, não faz isso. Isaac persistiu e ele colheu a 100 por 1. Então, às vezes, você vai estar num lugar que as pessoas em volta vão falar assim, não faz isso, você é maluco de fazer isso, não, você não deve fazer isso, isso não dá dinheiro. Quantas vezes eu já ouvi falar que empreender no reino de Deus não dá dinheiro? Não tem futuro. E o Senhor fala, não, você tem que fazer isso, você tem que continuar fazendo isso. E a nossa persistência naquilo que Deus diz, que vai nos levar onde que Deus quer que a gente vá. E eu quero dizer para você, Léo, que enquanto você estava falando sobre a sua colheita, eu quero dizer para você que você não está colhendo 10% daquilo que Deus tem preparado para você. Amém. Eu recebo. Eita glória. Você disse que você está no processo. Eu creio que você está no início. Sabe? Tem um caminho para você seguir, né? E você está no início desse caminho, se treinando, se preparando, entendendo o que Deus tem para você, assumindo isso para você, ou seja, você não deixou isso passar, você está assumindo isso e você vai chegar nesse final aqui, que é o final do caminho. Mas para isso você ainda tem um longo caminho ainda, muitas coisas você vai viver, muitas coisas você vai deixar para trás, muitas outras coisas você vai se treinar a fazer. Porque a palavra do Senhor diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos. Né? Essa é uma palavra. Então, você está vendo só o seu filho ainda, então você ainda está no iníciozinho do seu percurso, ainda tem muita coisa ainda para você fazer. Amém. Eu creio. Diante dessa ótica, né, elucida, realmente, quando eu olho assim, eu penso no livro, eu penso no legado. Eu quero muito, se Jesus não voltar, eu quero muito ser lembrado, ser comentado. Então, realmente, eu creio sim em uma revolução, em algo que eu vou participar e que vai ser marcante para as gerações futuras. Eu quero marcar as gerações futuras. Eu sei que isso, essa semente vai precisar morrer, né? Para acontecer. Por isso que eu quero viver com excelência. Eu sou muito ligado na excelência, mas eu tenho um espírito convicto. Que eu vou vencer, que o mar vai abrir, que a água vai brotar da rocha, que o maná vai cair do céu, que eu vou andar sobre as águas, que eu vou voar se necessário for, que as tempestades vão se acalmar sobre minha palavra. Eu creio muito nisso. Eu tenho essa convicção. Meu espírito, ele fomenta isso. E por isso eu tomo posse das suas palavras e diante dessa ótica mais profissional, que é a sua área, né, esse legado com mais autoridade, eu recebo e tomo posse desses 3%, ambiciando de forma saudável os 97 que eu tenho para desfrutar.
Eu sei que não é bom o Eu trabalho, quero que você... Oi? porque eu sei Não que não é entendi. bom o trabalho do Senhor. Agora, Léo, eu queria que você deixasse os seus agradecimentos para a gente terminar nossa live. Top. Bom, agradeço a Deus pela sua vida, por essa... Me surpreendeu. Você perguntou o que eu achei. Achei fantástico. Me surpreendeu. A gente é tão mecânico, a gente entra no mecanismo, né? A gente está acostumado, foi totalmente, realmente diferente, né? Diferente. Não esperava isso, mas esse diferente no lado bom, né? Foi muito top a live, então eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse momento, agradeço a Deus pela vida do Rodrigo, né? Que é referência para mim, um cara que me influencia, Rodrigo. Então, eu louvo a Deus pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida, né? Pelos seus livros, em nome de Jesus, que vai transformar, semear em muitas vidas, em nome de Jesus. Então, só tenho a agradecer a Deus, foi muito legal e estou aí à disposição. Espero que eu possa ter contribuído, né? Com esse momento, mas estou muito grato. Que Deus abençoe aí, estou à disposição, você sabe. Amém. Então, eu quero agradecer a você, né? Pedir desculpas pelas falhas técnicas que houve, que atrasou nossa live. Iniciante é assim mesmo, né? Às vezes acha que está dando certo e não dá, né? Então, eu quero pedir desculpa, né, pelos atrasos. E eu quero agradecer pela sua vida, pela essa oportunidade, porque você talvez não saiba, mas você que semeou seu tempo. E o tempo é uma das sementes que a gente semeia. Você ou semeia o seu dom, ou você semeia o seu tempo, ou você semeia os seus recursos, né? Que é o faz-me rir, né? Então, você tem esses 3 sementes que você semeia muito. E eu quero agradecer pelo esse tempo que você semeou, pelas pessoas que nos acompanharam, estão nos acompanhando até agora. E eu quero agradecer porque eu creio que o seu testemunho, a sua vida, a sua vivência com Deus, ela ainda vai gerar muitos frutos, você ainda nem sabe, né? E você é uma pessoa que o Rodrigo, ele dá muita referência à sua vida. Aí eu falei assim, poxa, então eu vou fazer uma live com o Léo, que o Léo ele vai enriquecer aqui a nossa live, ele vai enriquecer, ele vai trazer a experiência dele. E eu quero dizer, Léo, que eu vou falar uma coisa particular, minha opinião minha. Eu dou muito crédito quando a pessoa ela sobe no púlpito e fala de uma experiência com Deus, aquilo que ela está vivendo. Aquilo aumenta o meu crédito em relação à pessoa. Porque o que eu vejo muito acontecendo é as pessoas subindo e falando sobre Paulo. E falando sobre Abraão, aí fala sobre as outras, mas esquece de falar de si mesmo. Esquece de falar como que ela está fazendo. E aí ela foca na Esther, ela foca em Paulo, ela foca em João, ela foca em Mateus e esquece de falar dela. Por quê? Porque a experiência com Deus que ela tem, para mim, vale muito. Eu não estou desmerecendo Paulo nem Abraão, mas eu estou dizendo assim que a história de Abraão eu leio lá na Bíblia, a história de Paulo eu leio. Mas e a história da pessoa que subiu no púlpito? Eu só vou ler se ela tiver um livro. E nem todas as pessoas têm uma ousadia para escrever um livro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você entrou aqui e você abriu a sua vida para expor coisas particulares suas que você deixou para trás, para mim, você subiu o seu ponto comigo. Porque legal. Você falou de uma experiência sua. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Compreendi.
Então, quando as pessoas elas abrem a vida para falar de uma particularidade, eu vou ter mais empatia com ela. Eu vou entender ela e às vezes eu vou falar assim, não, mas eu também vivi isso. Não, mas eu também era assim. Poxa, é assim que você fez? Poxa, eu vou tentar adaptar essa sua experiência à minha rotina. Porque se você venceu nisso, eu também posso vencer. Amém. Tá entendendo? Onde eu estou chegando? Então, não estou desmerecendo as pessoas, o que elas pregam. Eu estou dizendo que você tem um ponto comigo, ou seja, eu vou te dar mais prioridade, vou te dar mais atenção, eu vou te honrar mais porque você está abrindo a sua vida para você me abençoar. Torna mais perto, né? Eu estou perto de você e aquilo que Paulo, Esté, Pedro, João fez reverberou em nós. Eu também penso nisso. É isso que eu falo. Quando eu falo que eu prego com autoridade, justamente isso. Eu leio. Eu sei falar a enciclopédia de Paulo, mas eu quero saber o que de Paulo tem comigo, porque é através das minhas experiências eu estou muito mais perto do público do que Paulo. Paulo, ele é uma história da Bíblia. Eu sou a realidade, a vida com o público. Então, eu estudo Paulo, os princípios, e aí eu me pergunto o que disso é real na minha vida. Então, por isso, às vezes, um dia minha esposa até ela fez uma crítica nesse sentido. Poxa, Léo, você fala tanto de você na pregação, mas eu falei, realmente, eu tenho esse costume mesmo, porque eu quero entender o que eu sou dessa história, o que eu sou nesses princípios, como que eu venço o que eles venceram, qual é a dificuldade. Eu gosto de fazer essa contextualização e usar a minha vida de parâmetro, justamente isso. Intencional, eu quero que a Bíblia já foi escrita, mas os livros que serão escritos contarão de mim. Você está entendendo? Mesmo que, além do meu livro, que pessoas escrevam sobre mim, pessoas me citam. E eu quero desafiar o seguinte, que nós devemos ser citados, lembrados na história, né? Quantos livros auxiliares que não são inspirados por Deus, mas são de suma relevância para entender a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, né? Esse período aí de silêncio de Deus, eu estudei aqueles livros, é rico para você entender as festas em João, festa de luz, o que é isso? São aqueles livros, né? Claro que homens acabam usando de forma incorreta, mas literaturas auxiliares. Então, a nossa vida, eu penso muito, e legal essa observação sua, mas é intencional. Eu faço isso de forma intencional. Você também fala, porque eu aprendi isso com o Rodrigo, né? A gente tem que falar daquilo que Deus diz que a gente é, daquilo que a gente diz que vai fazer. Às vezes a pessoa comentou isso com você, eu até entendo. Por quê? Porque as pessoas elas sobem no público, elas acham que a vida delas não é importante, ou as experiências delas não vão ajudar, né? E é isso, eu quero só encerrar a nossa live, agradecer a Deus, a honra que você me deu de estar comigo até esse horário, pedir perdão pelo horário que se excedeu. E eu quero agradecer também as pessoas que continuaram conosco, nos ouvindo até agora, né? Que você seja abençoado com aquilo que você ouviu. Se você... Léo, eu queria que você, depois nos comentários, que você deixasse o link do seu canal, se você tem um canal, ou do seu contato, para as pessoas poderem entrar em contato com você. E eu vou fazer a mesma coisa, né? Se as pessoas quiserem acessar, eu tenho um canal de provisão no YouTube, né? Se as pessoas quiserem estar entendendo mais sobre essa provisão na qual eu ministro, que não é muito diferente, né, da que foi ministrada, e até uma outra oportunidade, que eu creio que nós teremos outras oportunidades juntos
para falar sobre provisão. Amém. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchauzinho.